Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Palavra de Deus é provada, ela é um escudo para quem em Deus crê. É por isso que nós queremos sempre nos aproximar da Palavra de Deus. Criar o hábito de fazer a leitura, a escuta atenta da Palavra de Deus. Esta é uma oportunidade que nós temos de fazer este encontro com o Senhor por meio da Sua Palavra. Meu irmão e minha irmã, te convido a, com muita humildade de coração, escutar o que o Senhor tem a nos dizer no dia de hoje. Não tenhamos resistência. O Senhor, por causa do seu amor, dirige a cada um de nós a sua palavra. É ela quem nos guia, quem nos orienta. E nós, como filhos e filhas amadas de Deus, precisamos sempre escutá-lo com atenção. Por isso vamos acolher a mensagem do Evangelho dirigida a cada um de nós no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado irmão, estimada irmã, colhemos para a nossa reflexão no dia de hoje esse trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 16 do Evangelho de São Mateus. E aqui nós temos muito a aprender com esta mensagem evangélica que terminamos de ouvir. Só para nos contextualizar liturgicamente, esse texto do Evangelho é proclamado na festa da Cátedra de São Pedro. E é por isso que nós acolhemos esse trecho que mostra justamente a profissão de fé de Pedro diante da pergunta de Jesus pela sua identidade. Vamos, portanto, com muita atenção, refletir esta mensagem do Evangelho que nós terminamos de ouvir, nos perguntando: o que o Senhor fala a cada um de nós hoje? O que Ele espera de nós, à luz do que o Evangelho nos orienta? Bem, o Evangelho nos diz que Jesus interpela os seus discípulos. Depois de tanto caminhar com os seus discípulos, já estamos no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus. Depois de um tempo de convivência com os discípulos, companheiros de Jesus, ele agora faz uma pergunta fundamental: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Esta pergunta é fundamental porque ela vai responder quem é Jesus, qual é a verdadeira identidade de Jesus, o que significa Jesus para os seus discípulos. Por isso, essa mesma pergunta feita naquele tempo aos discípulos de Jesus também é dirigida a cada um de nós hoje. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Esta primeira pergunta que Jesus faz aos seus discípulos, ela é muito generalizada. Jesus quer saber o que as pessoas dizem sobre ele. Por isso, a resposta dada pelos discípulos também é uma resposta muito genérica. A resposta que nós ouvimos é essa: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas.
De fato, naquele tempo, se imaginava que os profetas antigos, ou um dos profetas antigos, deveria retornar como o Messias esperado. É por isso que confundem Jesus como se fosse um dos profetas antigos. Então esta é a resposta daquilo que os discípulos escutavam de outras pessoas sobre Jesus. Mas parece que essa resposta dada pelos discípulos a Jesus não foi suficiente. Jesus não se contentou com esta resposta. É por isso que, mais uma vez, Jesus interroga os seus discípulos. Mas agora a interrogação de Jesus não é mais generalizada. A interrogação de Jesus, ela é muito direta. E vós, quem dizeis que eu sou? Agora, para Jesus, não interessa mais que os discípulos respondam o que outras pessoas dizem sobre Jesus. Jesus quer saber diretamente o que os seus companheiros, aqueles que convivem com ele, pensam sobre ele. Quem é Jesus para os seus próprios companheiros? Hoje também nós somos diretamente interpelados. Não basta a gente dizer o que as pessoas falam, entendem sobre Jesus. É preciso que cada um, eu e você, responda com honestidade. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Que significado tem Jesus na minha e na sua vida? Qual é a identidade de Jesus para mim e para você? A resposta de Pedro parece alcançar aquilo que Jesus de fato esperava. Pedro é aquele que ergue a sua voz e responde a esta interrogação de Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? A resposta de Pedro é: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta sim é uma resposta suficiente, que mostra a verdadeira identidade de Jesus. Ele é o Cristo, isto é, o ungido, o Messias, o enviado pelo Pai Eterno para nos trazer a salvação. É o Filho do Deus vivo. Em seguida, o Evangelho mostra algo muito interessante, porque Jesus ajuda Pedro a compreender que essa sua resposta não é fruto simplesmente do exercício da inteligência humana, mas antes de tudo, ela é revelação divina. Veja só o que diz Jesus. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Portanto, descobrir a identidade de Jesus é uma revelação do alto. É uma revelação do próprio Pai Eterno para que compreendamos a verdadeira identidade de Jesus. Também hoje, nós não conseguiremos compreender verdadeiramente a identidade de Jesus baseado simplesmente nos nossos conceitos meramente humanos. Só compreenderemos verdadeiramente quem é Jesus se nos abrirmos para a revelação do alto, a revelação que o Pai Eterno permite a cada um de nós de conhecer quem é Jesus. E é interessante porque aqui Jesus diz que Simão, Pedro, é chamado de filho de Jonas. E por que o Evangelho diz que Simão é o filho de Jonas? Justamente porque antigamente, quando uma pessoa se parecia no comportamento com outra pessoa, então ela era chamado filho daquela pessoa. Nós sabemos muito bem quem é Jonas. Jonas é aquele que foi chamado por Deus e enviado para um lugar e ele foi na direção contrária. E é justamente isso que vai acontecer com Pedro. Ele proclama que Jesus é o Cristo, o Messias. No entanto, o tipo de Messias que ele espera é diferente daquele que Jesus manifesta. Por isso que ele é chamado de filho de Jonas, porque em vez de ir para uma direção, ele vai para outra. Esperava um Messias que fosse forte, guerreiro, político, e o Messias que veio a este mundo é o Messias fraco, um Messias sofredor, um Messias que entrega a sua vida, morre numa cruz para nos salvar. Por isso que Pedro é chamado de filho de Jonas. E em seguida, mostra justamente o alicerce da igreja. A igreja é alicerçada sobre esta fé, esta profissão de fé, de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre essa profissão de fé
que a igreja é edificada. É por isso que nós dizemos que a igreja é apostólica, justamente porque ela é alicerçada sobre esta fé dos apóstolos manifestada em Pedro. E o Evangelho mostra também qual é a missão de Pedro e, consequentemente, a missão da igreja. Vejam bem o que diz o Evangelho. Eu te darei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra será desligado nos céus. A missão da igreja é ser esta ponte que liga terra e céus, o que equivale dizer, liga a humanidade ao próprio Deus. Esta é a missão da igreja. Que esta mensagem do Evangelho nos ajude a viver bem a nossa fé, assim como proclamou Pedro que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a profissão de fé de Pedro. E no dia de hoje, nós queremos nos dirigir com confiança ao Divino Pai Eterno, fazendo a nossa oração, suplicando, sobretudo, para que sejamos fortalecidos na fé. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, nós te agradecemos por esta oportunidade de escutar as palavras de teu Filho Jesus, que nos questiona pela sua identidade. Envia sobre nós, Pai Eterno, a luz do teu Espírito, para que tenhamos o discernimento para acolher Jesus como Cristo, o ungido, o Messias da nossa vida. Que tenhamos um coração aberto para acolher a revelação que tu mesmo manifestas diante de nós. Te pedimos isso, Pai Eterno, por teu Filho Jesus, na força do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.